Olá, gente, boa tarde. Tô passando por aqui hoje para deixar uma mensagem aqui para vocês. Vou ler um trechinho da Bíblia que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, e em seguida vou estar falando então um pouquinho sobre ele. Esse versículo diz o seguinte: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Então, em outras versões da Bíblia diz que muitos são os planos, né, do homem, mas o que predomina é o propósito do Senhor em nossas vidas. Ou seja, muitas vezes, né, na nossa vida nós temos muitos planos, sonhos, fazemos projetos e quando as coisas não saem exatamente da maneira em que a gente havia planejado, a gente se frustra, a gente se pergunta o porquê que as coisas não saíram daquela maneira. Porque no nosso ponto de vista, muitas vezes a gente não fez nada de errado, né? A gente fez tudo para que aquilo desse certo. Então, hoje o que eu quero falar para vocês é que a gente tem que lembrar sempre desse versículo que Deus diz para nós, que nós podemos fazer planos, ter sonhos, fazer projetos, mas que no final as coisas vão sair conforme o desejo de Deus para a nossa vida. É Ele quem direciona os nossos passos, é Ele que conduz a nossa caminhada aqui na Terra. E a gente tem que aprender a olhar para as coisas com os olhos mais espirituais e não tão humanos, né? E entender sempre, ver sempre o lado bom, né, das coisas, o porquê elas acontecem. É, Deus, ele é o alfa e ele é o ômega. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus é o princípio e é o fim. Em outras palavras dizendo, quando Deus nos criou, ele já viu toda a nossa trajetória, a nossa caminhada, como ela seria, sabia por onde a gente iria passar, o que a gente ia enfrentar, e por isso o nosso destino por ele também já está escrito. Lógico que isso depende também da maneira em que a gente conduz a nossa vida, as escolhas também que a gente faz, né? Mas desde que a gente ande da melhor forma possível, fazendo as coisas o mais correto possível e colocando Deus, principalmente, colocando Deus à frente da nossa vida, né? De todas as coisas, tudo que a gente for fazer, certamente, quando nós incluímos Deus e entregamos nas mãos dele a nossa vida, o nosso caminho, nós vamos chegar exatamente no objetivo em que ele traçou para nós, para que nós chegássemos. Então, aqui a partir de hoje, a gente começa a olhar todas as coisas de uma maneira mais leve, ao invés de a gente muitas vezes se questionar, como eu falei, se frustrar por certas coisas não terem dado certo, não ter saído exatamente daquela maneira, que a gente aprenda a confiar mais em Deus. Deus nos diz que não há pergunta que a gente faça para Ele que não tenha resposta. Então, que a gente sempre peça a Deus, diretamente a Ele, exponha a Ele, né, as nossas dúvidas, os nossos porquês, que certamente Ele vai esclarecer, vai nos dar entendimento, discernimento, através do Espírito Santo, do porquê, né, que as coisas muitas vezes não saem exatamente. Porque quando Deus planeja algo para nós e não sai como nós, mero humanos, planejamos, é porque algo vai ser muito maior, vai ser muito melhor. Afinal, os planos de Deus, eles são muito maiores e muito melhores do que os nossos. Então, que a gente sempre lembre que quando algo não sair conforme nós planejamos, mas nós estamos colocando Deus na nossa vida, que é porque tem algo muito melhor aí na frente nos esperando. Isso eu falo direcionando a todas as áreas da nossa vida, né? Até mesmo no trabalho, muitas vezes as pessoas mudam de trabalho e aí elas se perguntam, né? Por que aquilo aconteceu, né? Até mesmo às vezes pessoas que ganharam a conta, enfim, e no momento não conseguem entender o porquê daquilo, bate um desespero, uma ansiedade. Então lance toda essa preocupação nas mãos de Deus, peça que Deus continue conduzindo os seus passos e para a se tranquilizar, né? A entender que quando você tem um Deus que conduz e que cuida da sua vida, você pode confiar nele, porque ele foi quem nos criou. Ele é o nosso pai, então se ele é o nosso pai, ele jamais vai querer o mal dos seus filhos. Eu vou ler um outro trechinho da Bíblia que está em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, nesse inicia, porque eu achei uma mensagem muito bonita e eu vou ler aqui para vocês, onde diz o seguinte:
porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscai-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. Ou seja, quando a gente pede algo a Deus, né? Quando a gente entrega nas mãos dele, como eu havia acabado de dizer, e a gente busca ele para todas as coisas, de todas as áreas da nossa vida, Deus nos diz: eu estou te ouvindo, mas para ter aquele fim que você imagina, confia em mim. Confia nos meus planos, nos planos que eu fiz para ti, e não naquele que muitas vezes você acha, que você pensa que está certo, que você quis conduzir da sua maneira e não deu certo. Então confia em mim. Então eu deixo aqui hoje essa palavrinha de hoje para vocês, essa mensagem, para que a gente possa estar refletindo então, que a gente aprenda a ouvir mais a voz de Deus, confiar mais nos planos dele, porque ele é o nosso Deus. Ele nos criou, ele traçou os nossos passos, né? E ele quem nos conduz, ele que é a luz da nossa vida, e que a gente aprenda a confiar nos planos dele.